estamos iniciando a nossa aula número 288 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Nesta aula 288, continuaremos o texto e o assunto ligado a livre-arbítrio, fatalidade e lei do progresso, com outras contribuições do professor Kardec. O meu empenho em levar sempre esse tema de uma forma, não vou dizer repetitiva, mas de uma forma constante, através de diversas questões que são propostas pelo professor Kardec aos espíritos e outros textos do próprio professor Kardec, é mostrar a vocês que na raiz do livre-arbítrio está o nosso sentido de felicidade. Essa é a premissa que eu peço que vocês me acompanhem. Quando vocês tomam um processo decisório, vocês fazem a opção pelo bem, pelo mal, pelo necessário, pelo supérfluo, por estender a mão no ato de desprendimento, por manter a mão fechada no ato de egoísmo, por seres humildes, simples, vivendo a vida com o necessário dentro de um modo de ser muito doce, muito carinhoso, ou então buscarem a riqueza, o fausto, a vaidade e o orgulho, a ostentação. Não há nenhum culpado em relação ao nosso sofrimento. Nós somos os nossos algozes, criamos as nossas próprias provas, provações, coincidentemente, correlatamente à lei da causa e efeito, e sofremos como vítima aquilo que nós criamos. Quando vocês me acompanhem, nós vamos trabalhando, nós vamos entender melhor, vocês estarão mais reflexivos, mais pacíficos, mais mansos, mais doces, e acreditarão as suas ações, a ajuda do próximo, a uma atitude, como eu disse, de gentileza, de humildade, de pacificação. Esse é o grande caminho da felicidade. Mas também, esse caminho não significa covardia, não significa deixar o mal prosperar, ou muito menos praticar o mal. No caso dos meus alunos, não acredito que meus alunos pratiquem o mal, não acredito mais nisso. Mas às vezes deixa o mal prosperar. A atitude de pessoas, de terceiros, que fazem crescer o mal no seu meio ambiente. E nesse momento em que nós somos afetados nos nossos direitos, que é o direito da nossa integridade psicológica, espiritual, o direito da nossa autoestima, o direito de não sermos ofendidos, humilhados. Então, nesse momento que nos atacam, nós podemos defender. Nós temos um espiritismo, não um espiritismo masoquístico, de os espíritos estarem pregados numa cruz, com a cabeça pendente sobre o tronco, sofrendo, dizendo que o sofrimento é a nossa redenção. O sofrimento é a nossa reabilitação, no sentido de utilizarmos ele, como diziam os estoicos na antiguidade, que as barreiras devem ser catapultas para pularem e darem saltos mais altos, as barreiras que nos surgem. Os estoicos diziam isso na filosofia grega. Então, não significa omissão, leniência ao mal. Significa uma atitude consciente e voluntariosa para combater o mal e dar bons exemplos para aqueles que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Não confunda leniência, omissão com benevolência. Não confundam, porque o meu espírito adotou uma viés catolicizante em que a fala melosa, lenta, dizendo do perdão, essa fala melosa levou muitos espíritos a baixarem a cabeça frente aos fatos da razão, frente à verdadeira verdade, eu diria, frente ao caminho do bem. Não confundam, vocês têm que ser íntegros, têm que ser bons, têm que ser conscientes, têm que trabalhar exclusivamente para o bem do próximo.
senão a vida não tem sentido maior. Mas, se houver situações que vocês têm que tomar uma medida para defender os direitos do próximo e os direitos seus, vocês têm que assumir essa atitude. Não pela violência, mas pelo menos pela fala, pela arguição. Então, sejam firmes e fortes. Não cedam ao mal, mas também não deixem o mal prosperar. Porque esse critério de ceder ao mal ou deixar o mal prosperar lá fora voltará sobre vocês, porque de alguma maneira, pela omissão, vocês deixaram o mal crescer. E se vocês deixaram o efeito do mal crescer, vocês serão responsabilizados por esses efeitos. E nesse contexto, voltando ao tema da aula, vamos falar mais uma vez do livre-arbítrio. E hoje faremos a antítese do livre-arbítrio, quer dizer, aquilo que muitos acham que prejudica o livre-arbítrio e que para nós não prejudica. Falaremos da fatalidade. A fatalidade e outras contribuições de Allan Kardec. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, CELD, Rio de Janeiro, 2016, páginas 385, 388, 391. CELD é Centro Espírita Leon Denis. Pergunta 851. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido dado a essa palavra, que a fatalidade é algo pré-determinado, pré-fixado, imutável. Esse é o vocábulo, a significação do vocábulo, a sua lexicografia. Haverá, nos acontecimentos da vida, esse sentido dado à palavra fatalidade, isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente? Pergunta Kardec. E nesse caso, o que vem ser o livre-arbítrio? Resposta do Espírito. A fatalidade existe pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar. Mais uma vez falamos isso. De experimentar esta ou aquela prova, escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino, que é consequência da posição em que se acha colocado. Então, antes de encarnar, as escolhas da prova, já dizemos que ele exerce seu livre-arbítrio e essas provas serão o percurso do seu destino. Então, não há fatalidade. A fatalidade é uma decorrência da escolha do próprio livre-arbítrio, nesse caso das provas. Não há fatalidade que aliena o livre-arbítrio do indivíduo. Pelo contrário, o livre-arbítrio é que escolhe essas provas. E os ignorantes acham que isso é uma fatalidade, condição própria e condição de escolha do espírito. A fatalidade existe pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova, escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino que é consequência da posição em que se acha. Colocado, falo das provas físicas. Quer dizer, essas provas físicas existem. No que diz respeito às provas morais e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistência. Muito bem. Nós falamos isso na aula anterior, onde o livre-arbítrio ele é soberano, absolutamente soberano, 100% soberano, é na escolha das provas morais, na prática do bem ou mal e de seus equivalentes. Aí ele decide sozinho. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Quer dizer, não há interferência decisória sobre nós, por parte dos espíritos. Há aconselhamento, há esclarecimento, há clarificação, há orientação, há inspiração, mas não corte da nossa vontade, do nosso arbítrio. Não pode. Falamos mais uma vez na relação normal que temos com os espíritos. As relações patológicas, que são caracterizadas pela obsessão, é um outro capítulo à parte da nossa doutrina, e que não será objeto aqui da nossa aula. O mau espírito, isso é, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado
deve deixar de continuar livre de qualquer entrave. Ele pode ser, o espírito pode acenar com ele com uma perseguição qualquer, mas sobra o que? A sua vontade, a sua decisão, que é dele. Primeiro, no que toca às decisões de ordem moral, bem versus mal, o livre-arbítrio é soberano. Estamos repetindo. Segundo, quanto aos males físicos gerados pela imprudência, excesso de toda espécie, desregramento e indisciplina, o espírito colherá os seus sofridos e dolorosos efeitos. Quer dizer, são as causas presentes das nossas aflições, que é um capítulo do professor Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Enfim, então, quando nós somos indisciplinados, fumamos, bebemos, cometemos excessos físicos de toda espécie, quando não cuidamos diretamente do nosso corpo, enfim, vivemos num estado, às vezes, de tensão, de angústia constante. Então, quando somos ambiciosos, sensualistas ao extremo, quando somos orgulhosos, viciosos em muitas situações, então essas condições de desequilíbrio psicológico espiritual nosso frente à lei divina, que não recomenda isso, então isso vai gerar efeitos e a longo prazo vai gerar até distúrbios físicos, problemas físicos, né? Como é o caso do fumante, que depois de 25 anos, 30 anos de uso do cigarro, é que vão aparecer os primeiros sintomas do seu problema pulmonar, primariamente, às vezes, pulmonar e nem cardiorrespiratório. Lá na frente que ele vai começar a sentir a falta de ar, vai começar a ter menos alvéolos para respirar, vai ter mais as coisas compactadas, vai ter seu enfisema. Aí começa a crise dos efeitos terminais do cigarro, do tabagismo. Quanto aos males físicos, que na encarnação atual repercutem como efeitos das ações cometidas em vidas passadas, esses fogem do livre-arbítrio e à vontade do homem. São as expiações. Então, há certos males físicos que o homem não provocou. O homem vai ter que ficar numa determinada época da vida, doente. É que a gente, medicina, chama de cronopatologia. Cronos é tempo, patos, adoecer. E aí, o indivíduo, naquela faixa etária, ele vai ter que ter aquele tipo de doença. Isso está marcado na sua linha do destino, porque aquele tipo de doença é o efeito de uma ação dele numa vida passada. Pode ser a vida imediatamente anterior à presente, como pode ser outras vidas. Porque, às vezes, esse tipo de efeito, ele não repercute só para uma vida. Ele, quando é muito grande, ele vai sendo trabalhado pelo espírito durante diversas vidas até se extinguir como um todo. Então, naquela época, ele pode ter isso. Então, são males físicos que ele foi um homem disciplinado, correto, equilibrado, mas levou isso, trouxe isso do passado para ele. Então, eu fiz aqui um esquema, espero que vocês estejam me entendendo, como as causas das expiações, né? Então, temos aqui as causas da vida passada, que é a violação das leis divinas, lá atrás. E da vida presente, é violação à vida regrada, normal, saudável, física e psicologicamente falando. Então, ele tem da vida passada e da vida presente. A vida presente, ele viola as leis da própria biologia do homem, da própria natureza, da própria saúde. Essa violação de vidas passadas pode ser devido a terceiros, que ele prejudicou a terceiros, ou pode ser provas, expiações que ele mesmo vai ter que passar. Então, os efeitos dessa violação às leis divinas no passado, pelo prejuízo a terceiro ou por provas e expiações que ele escolheu, de uma certa forma, se traduzirão por efeitos na vida presente. Então, a vida presente é o efeito da vida passada. É isso que é diferente no Espiritismo. Quando as pessoas ficam reclamando, elas acham que só o presente é que define. Está tudo ruim, mas elas não esquecem que há um cadeamento, vida passada, anda.
aí vai para a vida presente, anda, aí vai para a vida futura, anda, aí reencarna outra vez, vida presente. Esse ciclo reencarnatório e desencarnatório, em que os efeitos das vidas passadas se projetam para o presente se projeta para o futuro e reverbera outra vez numa nova vida, é o ciclo de experiência, de aprendizado e de elaboração do espírito, da sua inteligência e da sua depuração moral para uma vida mais perfeita espiritualmente falando. Então o espírita não tem a ótica só no presente. E é isso que nós estamos vendo aqui, com as vidas passadas trazendo problemas para o indivíduo, que são, às vezes, doenças, aí é uma expiação, ou perdas materiais e afetivas que pode acontecer com ele. E na vida presente ele é um indisciplinado, ele é um negligente, ele é um ambicioso, ele é um orgulhoso, ele é um indivíduo impiedoso, intemperante, enfim, não controla suas atitudes. E esses efeitos da vida presente podem produzir doenças ou perdas, até pela invigilância dele, pela indisciplina dele, efeitos de ordem material e afetiva. Então, eis aqui mais um quadrozinho repetindo e que tem que se repetir muitas vezes, porque isso é necessário. As desgraças que nos afligem são sempre consequências do nosso comportamento desregrado, incoerente, frente às leis divinas, nesta ou em outras encarnações. Não há culpados a apontar. Somos os maiores responsáveis pelo nosso infortúnio. Somos os algozes de nós próprios, os carrascos de nós próprios. E aí? Como é que fica? Eu pergunto a vocês, como é que fica? Como é que fica o meu conselho de você tem que melhorar a sua autoestima, você tem que melhorar a sua forma de viver, você tem que fazer isso, que o Espírito Guia deu esse exemplo? Isso é uma coisa de superfície, esses conselhos, que estão aí tem que orar muito. Vocês têm que entender os conceitos. Vocês têm que entender o mecanismo de tudo isso. Né? Você tem que entender, ter uma visão dos conceitos espíritas, a razão dos conceitos espíritas, a inteligência dos conceitos espíritas, e mediante esse entendimento vocês trabalharem a sua própria natureza e não ficar com essas palavras de superfície, de autoestima, autoajuda. E eu contar cada dia mais novo uma experiência, quando eu entrei numa casa, o sujeito incorporou um espírito. Isso aí é tudo secundário para nós. Nós estamos aqui ocupados com a doutrina espírita e com o seu caráter revolucionário, basicamente moral. Esse que é o propósito do espiritismo. Então, quando a gente entende essa mecânica aqui, essa é uma delas, causa da vida presente e vida passada. Ações da vida passada se tornando efeitos da vida presente, e assim numa sucessão incrível, num processo incrível, nós entendemos que aquilo que nós estamos passando tem uma razão de ser. E basicamente essa razão de ser somos nós próprios que produzimos aquilo. E vamos fazer o melhor, honestamente, para nos corrigirmos. Vocês vão ver como vocês vão ser mais felizes seguindo esse caminho da inteligência e da razão espírita. É difícil, mas vocês vão estudando, vão aprendendo. Estou aqui também para ajudar vocês. O quê? Eu não estou passando o que você está passando aí, esse sofrimento, essa dor? Eu não estou passando, é verdade. Mas eu não posso passar, porque o teu destino, você escolheu essas provas, eu escolhi outras provas, como é que você pode me comparar a você? Não pode. As minhas provas são minhas provas, as suas são suas provas. O que eu posso dizer é você entender essas provas e trabalhar contra elas, para superá-las. Bem, pergunta 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, que independe da maneira delas agir. A desgraça não estaria no destino dela, aquelas pessoas que têm mala suerte, não andam, né? Os losers, os perdedores, estão sempre perdendo, loser mesmo. Talvez sejam provas, resposta do Espírito, talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram, mas ainda uma vez lançai a conta do destino, o que em geral é apenas a consequência da sua própria falta, diz o Espírito comunicante.
Em meio dos males que te afligem, tenta manter tua consciência pura e já obterás metade da consolação. Então você tem que lutar com a consciência pura para modificar esse quadro expiatório ou de provação. Agora um conselho do espírito comunicante, não, do professor Kardec. As ideias que fazemos das nossas provações, justas, coerentes ou falsas, conforme nosso caráter e nossa posição social, quer dizer, nosso nível de instrução, nosso senso moral, achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à soma, à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. Se algumas vezes a influência dos espíritos contribui para isso, podemos sempre nos livrar dessas influências, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando são mais. Uma grande fragilidade do indivíduo, do espírito, é atribuir a falta a terceiro. Chama-se projeção em psicanálise, é mecanismo de projeção. Aí projeta a culpa no terceiro, projeta a responsabilidade no terceiro, se diz humilhado pelo terceiro, se diz constrangido pelo terceiro, se diz vitimizado pelo terceiro. Isso pode acontecer. Mas se acontecer, corta na hora. Exerce o seu direito. Eu não estou aqui para ser humilhado. Eu estou trabalhando aqui o meu serviço, eu quero que o senhor me respeite. Eu não estou aqui para isso. Enfim, essa visão projetiva da culpa só denota a fraqueza do indivíduo de assumir a sua própria responsabilidade. Nesse caso aqui, ele é o grande culpado. E não adianta dizer que o seu destino está ruim, está mal, as coisas não estão caminhando bem, e projetar isso ao fulano, ao Beltrano, a situação política, a desgraça de todo mundo, quando ele deve sozinho assumir a responsabilidade dos seus atos e dar um sentido construtivo à sua vontade e às suas ações. Essa é a grande psicologia do espírito. Essa é a grande força que o espírito tem. Portanto, a forma que enfrentamos nossos fracassos vai depender da ideia que dele fazemos. Se tem explicação por ser de nossa própria culpa, ou se foi espécie de castigo ou mais sorte terceiro. Temos que conceber, raciocinar sobre o fracasso. Se foi da nossa responsabilidade, honestamente, podemos suportá-lo melhor, temos força. Se atribuímos ao terceiro, a má sorte, cresce em nós a revolta e tudo fica mais difícil. Então a revolta é um fator bloqueador da nossa estrutura psicológica, espiritual, para nos crescermos. A revolta não ajuda. Essa ideia depende do nosso grau de instrução. Aí tem um grau de instrução e cultura. Muitas vezes do amadurecimento espiritual. Os que têm instrução e maturidade espiritual, quer dizer, o que estudam, que tem mais essa visão moral, utilizam a sua inteligência. Os ignorantes e imaturos correm para ajuda transcendental ou para projetar em terceiros. Nós aqui temos a nossa inteligência, nosso conhecimento moral, a das leis divinas, trabalharmos em cima disso, que aí vamos crescer em cima do pedregulho. E lá, o que não quer crescer em cima do pedregulho, diz que é Deus, diz que é má sorte, diz que é o destino, diz que é o karma e vai por aí, vai nesse caminho de autocomiseração. Então, eu fiz aqui as posições psicológicas e intelectuais de conhecimento e culturais também de conhecimento, no enfrentamento do fracasso. Qual a ideia que nós fazemos do nosso fracasso? Tudo bem. Se nós temos cultura e temos conhecimento espiritual, nós vamos ter condições de trabalhar melhor esse fracasso. Se nós não fazemos essa ideia, nós vamos então ter dificuldades e vamos continuar nos queixando da mala suerte e del próximo, del outro que está sempre a nos prejudicar, prejuízo. Mas como aqui na aula não tem prejuízo, aqui só tem coisas excelentes e boas. Um beijo para vocês e
una buena suerte. Buena suerte a todos. Gracias, señores.